O clima nos bastidores do futebol brasileiro está mais pesado do que nunca. Nos últimos dias, uma denúncia que circula em ambientes reservados da alta cúpula do futebol nacional tem causado verdadeiro alvoroço. Segundo fontes confiáveis próximas à diretoria do Flamengo, há uma suspeita crescente de que um esquema envolvendo árbitros, membros influentes da CBF e dirigentes da chamada Liga Forte estaria em curso para prejudicar o clube na disputa do Campeonato Brasileiro. Essa suposta articulação, que alguns chamam até de conspiração, tem como objetivo desestabilizar o Flamengo, considerado o principal rival a ser batido na competição. A denúncia não vem de uma única fonte isolada, mas sim de uma convergência de relatos que apontam para uma sequência de decisões controversas de arbitragem, pautas internas na CBF e movimentos políticos entre clubes concorrentes. Há indícios de que alguns jogos do Flamengo nas últimas rodadas foram marcados por erros técnicos e interpretações questionáveis que influenciaram diretamente os resultados, sempre para o prejuízo do rubro-negro. No vestiário e na diretoria, o sentimento é de frustração e desconfiança. Dirigentes ouvidos em caráter reservado afirmam que o Flamengo tem sido alvo de uma campanha para enfraquecer sua liderança no Brasileirão e que as ações não são apenas fruto de erros comuns do futebol, mas sim de um processo orquestrado. A expressão "eles querem derrubar o Flamengo" virou um mantra entre os setores mais críticos do clube, que já começaram a adotar uma postura mais combativa e investigativa. Para entender o cenário, é importante contextualizar o momento do futebol nacional. A Liga Forte, movimento formado por alguns dos maiores clubes do país, vem ganhando força para tentar ganhar mais autonomia e poder de decisão dentro da CBF. Entre os participantes desse grupo, que inclui rivais diretos do Flamengo, existem interesses comerciais, políticos e esportivos que muitas vezes colidem com os objetivos do clube carioca. Em meio a essa disputa, o Flamengo, por sua dimensão, torcida e faturamento, é visto como um adversário de peso, tanto dentro de campo quanto fora dele. Outro fator que acende a suspeita é o histórico recente de decisões polêmicas que tem afetado o Flamengo. Árbitros que já foram alvo de críticas severas por parte da imprensa e da própria CBF apitam jogos do rubro-negro, e algumas arbitragens têm sido questionadas por erros que vão além do esperado para a intensidade do Brasileirão. Jogadas revisadas por VAR que resultaram em pênaltis negados, impedimentos duvidosos e cartões controversos são lembrados como exemplos que alimentam a teoria de um conluio. O lado político da CBF também entra no centro do debate. Fontes internas afirmam que o órgão tem enfrentado pressões de grupos ligados à Liga Forte para equilibrar a competição, reduzindo o poder do Flamengo, que se destacou nas últimas temporadas com grandes conquistas nacionais e continentais. Essa pressão, segundo os relatos, se manifesta na escolha de árbitros, no timing das decisões e até em mudanças nos regulamentos que poderiam afetar diretamente o desempenho do clube. Para piorar o cenário, denúncias anônimas de funcionários da arbitragem chegaram a circular em redes fechadas, afirmando que tem gente querendo que o Flamengo não seja campeão. Ainda que essas informações não tenham sido oficialmente confirmadas, elas reacendem debates e aumentam a tensão dentro do clube e na torcida. No ambiente da imprensa, o assunto é tratado com cautela, mas a movimentação de veículos independentes já aponta para a necessidade de um olhar mais atento sobre o funcionamento do Brasileirão. Jornalistas especializados em arbitragem e política esportiva vêm destacando a necessidade de transparência e da apuração rigorosa das denúncias. A repercussão para o Flamengo é dupla. De um lado, o clube precisa mostrar força dentro de campo para continuar brigando pelo título. De outro, precisa se proteger fora dele para não ser prejudicado por decisões externas que escapam do controle técnico e esportivo. O presidente do clube, em suas últimas entrevistas, tem sido enfático ao afirmar que o Flamengo luta contra forças contrárias e que fará o que estiver ao seu alcance para garantir justiça no campeonato. Internamente, reuniões emergenciais foram convocadas para discutir estratégias e possíveis medidas legais contra o que consideram um jogo sujo. Conselheiros e membros da diretoria avaliam até mesmo a possibilidade de formalizar denúncias à CBF, ao STJD e até à FIFA, caso suspeitas sejam confirmadas e causem prejuízos concretos à campanha do clube. Além do aspecto esportivo, a situação também provoca desgaste emocional para jogadores e comissão técnica. O elenco, que já enfrenta a pressão natural de disputar um campeonato tão equilibrado, tem sentido a tensão aumentar devido às críticas e questionamentos que surgem a cada lance duvidoso. A união dentro do grupo, porém, é apontada como um fator-chave para resistir às adversidades. Para a torcida, o sentimento é de revolta. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros têm organizado campanhas de apoio ao time de protesto contra o que chamam de armadilha montada para o Flamengo. Hashtags e manifestações virtuais já são frequentes,
e a mobilização da nação rubro-negra é vista como um combustível para que o time mantenha o foco na busca pelo título. Por outro lado, rivais não se manifestam publicamente, mas nos bastidores é possível sentir um clima de expectativa. Alguns dirigentes de clubes adversários veem com naturalidade as polêmicas em torno da arbitragem, enquanto outros preferem se manter afastados das controvérsias, aguardando o desfecho da competição. Este cenário, recheado de acusações veladas e tensões explícitas, revela uma face pouco conhecida do futebol brasileiro, a política que corre paralela aos jogos em campo, muitas vezes influenciando resultados e definindo rumos de clubes gigantes como o Flamengo. Até que ponto isso é verdade? Qual será o impacto dessa suposta guerra nos próximos jogos e na reta final do Brasileirão? A resposta pode definir não apenas o campeão da temporada, mas o futuro do futebol nacional como um todo. Nos últimos dias, a diretoria do Flamengo intensificou o monitoramento das arbitragens que envolvem o clube. Fontes internas revelam que relatórios detalhados estão sendo produzidos com cada lance controverso para embasar possíveis reclamações formais. Essa atitude reforça a impressão de que o Flamengo não aceitará passivamente o que considera uma perseguição. A estratégia passa também por dialogar com aliados na CBF que possam ajudar a garantir maior transparência e justiça nos jogos. Alguns dirigentes do clube acreditam que o momento exige não só respostas dentro de campo, mas também uma reação política e institucional. Com a pressão crescente da Liga Forte, que reúne clubes que buscam maior poder na organização do futebol nacional, a disputa por influência entre Flamengo e outros gigantes do país se tornou mais acirrada. Essa disputa de bastidores pode, inclusive, ultrapassar o âmbito esportivo, refletindo no planejamento do futebol brasileiro para os próximos anos. Além disso, analistas especializados em arbitragem destacam que o sistema VAR, criado para evitar erros graves, ainda é suscetível a falhas humanas e pode ser manipulado por pressões externas, especialmente quando existe um ambiente político complexo como o que hoje ronda o Brasileirão. A suspeita de interferências indevidas ou parcialidade pode colocar em xeque não apenas o campeonato, mas a credibilidade de toda a competição. No Flamengo, o clima de insatisfação também passa por uma preocupação com o impacto dessa crise nos patrocinadores e na imagem do clube. A marca rubro-negra é uma das mais valiosas do futebol mundial, e episódios que sugiram desequilíbrio e injustiça podem gerar desgaste para os parceiros comerciais. Por isso, a comunicação oficial do clube tem buscado um discurso firme, porém cauteloso, para não alimentar especulações sem provas, mas ao mesmo tempo demonstrar que não aceitará prejuízos. A tensão gerada por essa guerra invisível afeta diretamente o desempenho dos atletas. Alguns jogadores já expressaram desconforto com a pressão externa, mas a maioria reforça o compromisso com o clube e promete que o Flamengo vai reagir dentro de campo, mostrando que o time não será derrubado por manobras políticas ou arbitragens controversas. Essa união interna é vista como fundamental para enfrentar os próximos desafios. Por outro lado, a CBF mantém o silêncio oficial sobre as acusações, limitando-se a afirmar que todas as arbitragens são conduzidas com imparcialidade e profissionalismo. A entidade tenta minimizar os rumores para evitar um desgaste maior, mas as insinuações e relatos que surgem na mídia e em conversas de bastidores continuam alimentando a crise. A chamada Liga Forte também não comenta diretamente as suspeitas, mas há um movimento claro de fortalecimento da coalizão de clubes que querem mais voz na administração do futebol brasileiro. Para eles, a pressão sobre o Flamengo pode ser uma forma de equilibrar forças e buscar maior controle sobre receitas, direitos de transmissão e regulamentos. Essa briga pelo poder, no entanto, tem como um dos seus efeitos colaterais a politização cada vez maior das competições. Além disso, especialistas em direito esportivo alertam para a possibilidade de processos judiciais, tanto no âmbito nacional quanto internacional, caso se comprovem irregularidades que prejudiquem o Flamengo. O clube já avalia as melhores formas de proteger seus interesses e garantir que o futebol brasileiro seja disputado de forma justa e transparente. Enquanto isso, a torcida do Flamengo mantém o apoio incondicional. Organizações de torcedores têm se mobilizado para pressionar órgãos oficiais, protestar contra possíveis injustiças e fortalecer a moral do elenco. Em diversos estádios, faixas, cantos e manifestações mostram que o rubro-negro está unido contra o que considera tentativas de derrubar sua hegemonia. O que se desenha é um capítulo decisivo na história recente do futebol brasileiro, em que a luta do Flamengo vai muito além dos 90 minutos. A batalha agora é também nos bastidores, onde política, interesses financeiros e jogos de poder ameaçam influenciar o futuro do clube e da própria competição. Resta saber se o Flamengo conseguirá superar essa tempestade e continuar a trajetória de sucesso,
ou se essas denúncias e a pressão constante irão minar as chances do clube na busca por mais um título. A resposta está em cada lance, em cada decisão dentro e fora de campo, e no posicionamento firme da nação rubro-negra. No fim das contas, a frase que ecoa forte dentro do Flamengo resume o sentimento do momento: eles querem derrubar o Flamengo, mas o Flamengo é maior que isso. Uma frase que carrega a esperança de que justiça prevalecerá e que o clube seguirá sendo protagonista no futebol brasileiro e mundial.